Sabe aquela ideia de que para investir em um monte de empresas diferentes, você precisa ser um milionário? Que o mercado financeiro é uma tela assustadora, cheia de códigos e gráficos piscando o tempo todo, feita só para quem é especialista no assunto? Pega essa ideia agora, amassa e joga ela fora. A verdade é que o caminho para construir um futuro financeiro sólido não precisa ser esse bicho de sete cabeças mais. Em uma época foi assim, mas hoje não é mais. Uma só operação. Apenas isso você precisa. Comprando uma única coisa na bolsa de valores, você consegue diversificar sua carteira de um jeito que antes parecia impossível. Não é uma fórmula mágica, mas é o mais perto que a gente chega de uma. É uma ferramenta de investimentos que é, ao mesmo tempo, inteligente, ela é acessível e poderosa. O nome disso? ETF. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como essa sigla de 3 letras pode ser a chave que vai mudar o jeito que você vê os seus investimentos. Ele pode transformar a sua carteira de investimentos e, principalmente, reverter a sua confiança. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai descobrir um poder que você tinha e nem sabia. Vamos direto ao que interessa aqui agora, sem enrolação. ETF, Exchange Traded Fund. Em português, fundo de índice negociado em bolsa. O nome é muito técnico e não ajuda muito. Então vamos para uma analogia que vai fazer com que você nunca mais esqueça o que significa isso. Pense que você está em um supermercado. Você pode passar ali horas escolhendo cada item, o arroz de uma marca, o feijão de outra, a carne do seu açougue preferido. Isso leva tempo, exige que você conheça cada produto e no final o carrinho pode sair bem caro. Agora, imagina que esse mesmo supermercado te oferece uma cesta premium, já pronta. Dentro dela tem as melhores seleções e os produtos mais vendidos da loja. Tudo junto, por um preço único. Comprando essa cesta, você leva um pouquinho de tudo que há de bom ali naquele supermercado de uma vez só. O ETF é essa cesta. Em vez de ficar comprando uma ação de cada vez, uma ação da Petrobras, outra da Vale, outra do Itaú, você compra uma única cota de um ETF e essa cota já te dá um pedacinho de uma cesta com dezenas, centenas e até milhares de empresas ao mesmo tempo. Esses fundos são montados para seguir um índice de referência. Pensa no índice como se fosse o cardápio oficial do mercado, tipo o Ibovespa aqui no Brasil, que lista as empresas mais importantes da nossa bolsa de valores. A missão do ETF é replicar o desempenho desse cardápio, sem tentar ser mais esperto que o mercado. Na prática, sempre vai ter uma pequena diferença por causa dos custos, que nós chamamos de tracking erro, é o nome bonitinho do mercado financeiro. Mas o objetivo desse ETF é andar colado no índice que ele usa como referência. Isso é o que a gente chama de gestão indexada. E essa é uma das maiores vantagens de você investir em ETF. Tá bom, Lucas. Se os ETFs são essa maravilha toda, o que ele tem de tão especial que tá todo mundo falando disso? Eu poderia te dar uma lista enorme aqui, mas hoje nós iremos focar nos 3 maiores poderes que ele tem dentro da sua vida financeira, principalmente para você que está começando a investir, tá? Não saia desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva neste canal para você receber conteúdo desse tipo. O superpoder número 1 é a diversificação instantânea, no real sentido da palavra. Essa é, de longe, a maior qualidade de todas. Conhece o ditado? Não coloque os ovos na mesma cesta? Pois é, investir em uma ação apenas é exatamente isso. Se a empresa vai mal, seu dinheiro afunda junto. Com o ETF, você compra uma cesta inteira de ações. Se uma ou duas dessas empresas tiverem um ano ruim, o impacto na sua carteira total é muito, mas muito menor. Com uma única compra, você espalha o seu risco de um jeito que, fazendo sozinho, iria levar muito tempo e custaria muito caro, porque você ia ter que assinar casa de análise, contratar um analista, pagar a corretagem para a bolsa e diversas outras despesas que aparecem no meio do caminho. Agora você lembra que eu falei da gestão indexada? Como o ETF não precisa contratar um monte de analista de investimentos para entender os números de uma empresa, seus custos são muito mais enxutos. Isso permite que eles tenham taxa de administração muito menores do que as praticadas na grande maioria dos fundos de investimentos tradicionais, que cobram caro pela promessa de ganhar do mercado no longo prazo. Essa economia de taxas vira uma bola de neve e faz uma diferença brutal na sua rentabilidade no decorrer do tempo. É menos dinheiro indo para gestores de fundos e mais dinheiro trabalhando para você. O superpoder número 3 do ETF é a simplicidade e a agilidade que ele te fornece.
Comprar e vender um ETF é tão fácil quanto comprar e vender uma ação comum. Você faz tudo pelo seu home broker da sua corretora, direto do seu celular ou computador durante o horário de pregão. Quer comprar? Alguns cliques e pronto, está feito. Quer vender? A mesma coisa. Essa facilidade para transformar o investimento em dinheiro, que o mercado gosta de chamar de liquidez, te dá uma flexibilidade enorme. E outra característica muito legal do ETF é a transparência, porque ela é altíssima. Você consegue ver a composição da cesta do ETF sempre. Então você irá saber continuamente no que você está investindo, baseado na metodologia que ele utiliza e é publicada. Juntos, esses três superpoderes que eu te falei, diversificação, baixo custo e simplicidade, colocam um tipo de investimento de alta qualidade ao alcance de qualquer pessoa, sem muita firula para você fazer a seleção. Beleza, Lucas. A teoria está linda até agora. Mas como é que isso funciona no mundo real? Quando você for investir, não vai procurar por cesta de ações brasileiras. Você vai usar um código de 4 letras e 2 números, chamado de ticker. Vamos conhecer os dois exemplos mais famosos, preferidos para quem está começando a investir. O primeiro, por exemplo, é o BOVA11. Anota esse nome, mas não é uma recomendação de compra. O BOVA11 é um dos ETFs mais negociados aqui no Brasil. E a missão dele é seguir o nosso principal índice de bolsa, o Ibovespa. Ao comprar uma cota de BOVA11, você está ganhando exposição de uma única vez às maiores e mais importantes empresas do país. Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev e por aí vai. É o jeito mais direto de apostar na força da economia brasileira como um todo, sem precisar fazer aquela análise e acabar escolhendo uma empresa específica. Agora, e se você quiser investir fora do Brasil, ser sócio das grandes empresas que fazem os produtos que você usa todo santo dia: Apple, Microsoft, Amazon e Google. Para isso, existe o IVVB11. Esse ETF segue o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Comprar o IVVB11 é um jeito incrível, simples de ter um pé lá no mercado global, dolarizar parte do seu patrimônio e participar do crescimento dessas empresas mais inovadoras do mundo, sem precisar abrir uma conta lá nos Estados Unidos, que é um negócio que para muita gente é difícil, apesar de que existem diversas corretoras que facilitou esse processo. Recapitulando, o BOVA11 você se expõe ao mercado brasileiro e o VVB11 você se expõe ao mundo. Olha que poderoso! Com apenas dois ativos, um investidor iniciante já monta uma carteira que, na minha opinião, é mais diversificada e inteligente do que a maioria das pessoas que se aventura a escolher ações por conta própria. Mas agora vem a parte que todo mundo ignora e eu seria um irresponsável se eu te dissesse que ETF é uma solução mágica sem risco nenhum. Como todo investimento de renda variável, ele tem os seus percalços. E você precisa conhecer eles para investir com a cabeça no lugar e não se assustar. O principal é o risco de mercado. Lembre-se, o ETF espelha um monte de empresas. Se a bolsa sobe, o ETF sobe. Se a bolsa inteira cai por causa de uma crise, o seu ETF vai cair também. A diversificação te protege do problema de uma empresa, mas não de um problema que afeta todas as empresas dentro de uma economia em específico. O foco tem que ser sempre no longo prazo, para você ter tempo de passar pelas quedas e colher os frutos das altas. Se você fez uma alocação inteligente, você vai enxergar as quedas, na verdade, como uma janela de compra e não uma janela de saída. Por isso que é importante você ter uma estratégia de investimentos. Outro ponto de atenção que nós precisamos aqui é o da liquidez. Os ETFs mais famosos, como o BOVA11 e VVB11, são super fáceis de comprar e vender. Mas existem outros ETFs menores e mais específicos, e ele atrai muita gente que está começando. Alguns deles podem ter menos gente negociando. Isso pode significar que na hora de vender, talvez você tenha um pouco de dificuldade para achar um comprador pelo preço que está lá na tela naquele momento. O conselho para quem está começando é claro: começa pelos grandes e mais líquidos. Isso você confere na negociação diária do ativo. E por último, o mais importante de todos: os ETFs não são um bilhete de loteria. Eles são uma ferramenta para construir patrimônio de forma consistente e disciplinada, fazendo com que você aproveite o crescimento dos mercados ao longo do tempo da sua vida financeira. Aqui, a paciência é a sua maior virtude. E mesmo no longo prazo, ainda não existe garantia de lucro, combinado? Alinhado tudo isso, chegamos na parte do imposto de renda. Só de ouvir esse nome já dá um calafrio, né? Mas calma,
Para ETFs de ações, a regra é bem mais simples do que parece. Quando você vende cotas de um ETF de ações com lucro, o imposto será de 15% sobre o seu ganho. Ponto. Acabou. Não tem tabela, não tem complicação, não tem nada. Lucrou R$ 100 na venda? 15 é da Receita Federal. Emite a DARF, paga, tá tudo certo com a Receita. Lembre-se que você é o responsável por pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte à venda, no caso dos ETFs de renda variável. Agora atenção para o detalhe que mais pega as pessoas de surpresa. Para ETFs, não existe aquela isenção de imposto nas vendas de até R$ 20.000 por mês. Isso existe lá nas ações. Por exemplo, se você vendeu 15 mil em ações da Petrobras com lucro, você não precisa pagar imposto. Mas se fosse no ETF, você pagaria. Essa é a diferença mais crucial que existe e as pessoas confundem. Então, a regra ela é muito simples. Se você mantiver um controle básico das suas operações, você nunca vai ter problemas com o seu imposto de renda. Agora, um ponto crucial também. Presta atenção. O ETF de renda fixa, o imposto é retido na fonte e você não precisa se preocupar. Uma grande vantagem. Eu não vejo a hora de fazer isso com as ações também. Já retém lá na fonte e é isso, segue a vida, né? E você viu que não é um bicho de sete cabeças, né? Fala aqui nos comentários. Com uma única compra, você destrava a diversificação, se expõe a mercados do Brasil, do mundo, até da China você consegue fazer via ETF, reduz custos e simplifica a sua vida. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e foca em aportar. O verdadeiro poder para transformar a sua carteira não está em adivinhar o futuro, mas sim em usar as ferramentas certas com disciplina. Se você quiser a minha ajuda para fazer os seus investimentos, você pode clicar no link da descrição desse vídeo e lá vai ter um formulário para você preencher e eu irei entrar em contato contigo para a gente fazer uma avaliação gratuita do seu patrimônio como um todo. E se fizer sentido no final, eu posso te propor uma consultoria de investimentos contínua para que você maximize os seus retornos no mundo financeiro. Lembre-se que nesta consultoria nós não iremos olhar apenas para as suas aplicações financeiras, mas para a sua vida financeira. Se você precisar investir em holding, se você precisar ter uma offshore, em um paraíso fiscal, eu vou te ajudar, seguro de vida, planejamento patrimonial, planejamento acessório, tudo isso é englobado na minha consultoria de investimentos regulamentada pela CVM. Se você quer entender melhor, já sabe, só clicar no link e você vai ver um vídeo que eu explico o que eu te entrego nesta primeira etapa do processo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor este universo de ETFs, deixa o like aqui embaixo, gente. Mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e precisa chegar em mais pessoas. E também se inscreva no canal para você receber os novos vídeos que vêm por aí. Eu estou muito empenhado em entregar um conteúdo de qualidade para vocês, para que a gente possa criar uma comunidade muito interessante nesta plataforma. No nosso próximo vídeo, vamos colocar a mão na massa agora e te mostrar como é que funciona um ETF de renda fixa para você chegar mais rápido nos seus objetivos. Você não vai querer perder esse conteúdo. Clique aqui no próximo vídeo e eu te vejo lá em alguns segundos.